3 de dezembro de 2012. Reservas do São Paulo vencem a equipe titular do Corinthians em pleno Pacaembu no último jogo antes do embarque para o Mundial. Com direito à caravana, Fiel prepara a festa para acompanhar a delegação corintiana daqui a pouco até o aeroporto. Enquanto isso, torcedores acertam os últimos detalhes antes da viagem. Com mais um show de Neymar, o Santos sobra em campo e ganha do Palmeiras na Vila Belmiro. Rebaixado para a segunda divisão, o Verdão termina o campeonato de forma melancólica. Foram 22 derrotas em 38 jogos. E ainda, gols, muitos gols. Um show de gols pelo Brasil e na Europa. Seja bem-vindo. O Gazeta Esportiva começa agora. Olá, boa noite. Foi uma despedida atípica para o torcedor do Corinthians às vésperas do Mundial. O mando era do São Paulo, o jogo no Pacaembu, casa do Timão. A Fiel em minoria no estádio. E no final o que se viu foi o São Paulo com o time formado por reservas vencer o Corinthians de virada para delírio da torcida tricolor. Veja os gols com a narração de Fernando Solera. Passe enverdado até João Felipe, que já deixa aqui com Lucas. E na espirrada na bola, pegou, chutou, gol de Guerreiro! Gol do Corinthians, abrindo a contagem no Pacaembu. Pega essa bola, 4 do Corinthians, vem pra cima, ele consegue lançar o William José. Aí o passe, lá vai Douglas, entrou pela área, pode até empatar o jogo aí, empatou. Gol do São Paulo! Depois de uma bola mal passada, marcado por 4 a 5 adversários, ressurgiu Douglas livre na frente da área e meteu lá para o barbante. Sob pressão, envia lá na frente, vai Ganso, bonito, hein? Colocou Maicon com o pé esquerdo, chuta Maicon, gol! Gol! Lindo gol! Ganso, é do São Paulo. Bate a bola aqui, William José, olha lá, ela sobrou para o Canhete, atenção, chegou, chutou, gol! Gol de Maicon! 31 minutos e 40, São Paulo 3 a 1. Se despede da torcida com derrota, mas nos últimos 6 jogos foram 4 vitórias, 1 empate, e esses 3 a 1 para o time do São Paulo deixa a torcida no mínimo preocupada. Mas você diz o que para ela, Ralf? Lembrando que o Tite acabou de dizer nos vestiários o seguinte: ouve o Tite primeiro, ó. Nós vencemos o primeiro jogo do Mundial hoje. Eu tô falando. Guarde a resposta que eu tô dando para ti. Ele falou ali pra gente no vestiário que o primeiro jogo do Mundial começou hoje, até pelo fato de se tratar de derrota. Ele falou que a gente tinha que sentir na pele a derrota pra gente não chegar com tanta confiança assim, por vir de 4 resultados bons. Mas claro que não era isso que a gente queria dar pro nosso torcedor de presente, essa derrota. Mas faz parte, já acabou o Brasileiro, agora dá sequência no Mundial. Um jogo como esse tem que levar a lição, as coisas boas, né? E a coisa boa eu vejo é isso aí, que não pode tomar virada, tem que jogar bem, não pode dar espaço ao adversário, e é desse jeito que a gente tem que jogar lá. Lógico que gostaríamos de vencer, não tenha dúvida, vencer a camisa do São Paulo sempre é um prazer, mas infelizmente hoje o nosso jogo não apareceu, não jogamos bem, o São Paulo jogou bem, mas isso não só nos faz trabalhar mais para irmos para o Mundial com mais foco ainda. Muito alegre pela vitória. E a vitória ela é acreditada todo o desempenho da nossa equipe. Enfrentamos uma equipe forte que terminou o jogo do Corinthians correndo, dando carrinho, querendo jogar. Então a gente venceu porque a nossa equipe ela foi superior. A gente correu o risco, né, de eu estar aqui hoje sendo criticado, mas foram acertados. Nós estamos na quarta-feira com a nossa equipe toda inteira, quando eu falo toda, os jogadores que vão jogar com o titular, todo mundo preparado fisicamente, né? A gente usa
uso o termo, está todo mundo com tanque cheio para o jogo de quarta-feira, né? Então eu acho que toda decisão tomada para esse jogo, ela foi acertada e a gente foi coroado ainda com a vitória. Eu não vejo que nós somos superiores, eu prefiro falar do Tigre que chegou à semifinal da Sul-Americana, não o Tigre que está disputando o campeonato argentino, porque isso, aqui no Brasil em alguns momentos acontece isso, tem equipes que ganham competições no mata-mata e não faz uma boa campanha em campeonato brasileiro, e é uma equipe que tem, por característica, tem uma média de idade de 29 anos, são jogadores experientes, tem uma média de altura de 1,85, é uma equipe muito alta e que explora muito bem isso, principalmente ofensivamente, e se a gente quiser ser campeão, a gente vai ter que jogar muito. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Nós vamos falar mais sobre essa final da Copa Sul-Americana. Posso até antecipar que esse discurso do Ney Franco não é conversa fiada, não. O São Paulo é favorito, claro, mas num mata-mata, um time limitado como o Tigre pode complicar, mas isso é assunto para a sequência do Gazeta Esportiva. A gente vai começar falando do jogo de ontem mesmo, São Paulo 3, Corinthians 1. O São Paulo conseguiu uma vitória que dá moral para o time, não era o time principal, mas mostrou um Ganso, sabe, tocando bem na bola, futebol vistoso. O Guerreiro, que você vê aí marcando o primeiro gol do Corinthians, corre o risco de ficar fora do Mundial. A lesão é no joelho e sobre isso também a gente vai falar no Gazeta Esportiva. Agora, sobre os efeitos desse jogo. Para o São Paulo, obviamente, é positivo, vai com moral jogar na Argentina, embora quem tenha vencido não fossem os titulares, deixa o ambiente muito bom. No caso do Corinthians, eu não vejo grande prejuízo. Por quê? Sofreu o empate logo em seguida, depois sofreu o gol da virada, teve um gol equivocadamente anulado pela arbitragem, talvez se terminasse o primeiro tempo 2-2, a história do segundo tempo fosse outra, e mesmo assim tomou um terceiro gol numa falha individual do Wallace. Mas o Corinthians, se não jogou bem, começou a partida de maneira razoável e você também não pode desconsiderar o fato, perde um jogador como um Guerreiro por contusão, tem o Mundial de Clubes da FIFA para participar, é natural, é humano, Flávio, que os jogadores tirem um pouco o pé e acho que foi isso que aconteceu ontem. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Eu acho que os dois times aproveitaram bem. O São Paulo ganha moral, como você disse, concordo. E o Corinthians já percebeu que ele pode ter problemas com o time inferior a ele. O time reserva do São Paulo equivale a um Hiroshima, um Al-Ahly, um dos times que ele vai pegar no primeiro jogo. Talvez por isso o Tite tenha afirmado que venceu ontem o primeiro jogo do Mundial. Tomara que assim seja efetivamente. O jogo de ontem era um amistoso, mas que virou um mote para lições de um lado e de outro. A enquete que está no ar no site gazetesportiva.net é sobre o resultado do majestoso do Pacaembu. A pergunta é, a derrota do Corinthians para a equipe reserva do São Paulo pode influenciar no Mundial da FIFA? Sim ou não? Acesse e vote o resultado no final do programa de hoje. Bom, o Tite falou que ganhou um jogo com o jogo de ontem. Traz uma influência, obviamente. Porque vai dar uma acordada no time. Claro, tem que ficar ligado, não pode ir com salto lá em cima, mas negativamente eu não acredito por tudo que eu falei, pelas circunstâncias do jogo. Foi uma outra partida. Corinthians no Mundial vai me lembrar aquele da Libertadores, pelo menos essa é a expectativa. A influência não é necessariamente negativa, né? Influência, tem influência. Nesse aspecto, acordou, tem influência sim, porque deu uma mexidinha com o time do Corinthians. Muito bem. E mais uma vez ficou provado que se o Santos pudesse contar com o futebol de Neymar ao invés das constantes convocações para a seleção, a equipe estaria numa situação bem melhor no campeonato. Sábado, mais uma vez, a Joia tomou conta do jogo e comandou a vitória de virada diante do Palmeiras, que teve um ano para ser esquecido pelo torcedor. Confira os gols com a narração de Osmar Garrafa. Aqui na esquerda para o Juninho, Marcos, olha o Marcos ajudando aqui atrás na defesa, Marcos meteu na velocidade, se pegar é perigo, olha o Maicon Leite, chegou, arriscou, bateu, golaço! Golaço! Gol do Palmeiras! Na marca de 4 minutos, lançamento do Barcos, pegou Maicon Leite em condição ainda de fora da área, ele meteu um balaço pro fundo do gol, o Palmeiras sai na frente da Vila. Aí o Patito passou pelo Arthur, hein? A bola boa pro Neymar, se livrou do alemão, olha o gol, Neymar tocou, bateu, é gol! Gol do Peide!
Vitor Andrade. Jogadaça do ataque santista. Neymar se livrou do Rafael Alemão. E aí tocou, ficou fácil sem goleiro. É pênalti, hein? Maurício Ramos enchendo o Neymar. Correu o Neymar, tomou distância. Neymar correu, bateu, é gol. Gol do Peixe. Neymar com categoria. Esperou o alemão definir o canto quando o goleirão do Palmeiras caiu. Ele só empurrou. Alan Santos tem o Patito livre é pra ele. Chegou o Correia agora, o toque pro Neymar, ele não costuma perder daí. Neymar balançou o corpo, tocou, golaço. Golaço. Gol do Peixe. É de Neymar na marca dos 39. Eu tô dizendo, ele não costuma perder. Santos 3, Palmeiras 1. O Santos, a gente fez um primeiro semestre muito bom. No campeão paulista e fomos viramos os 4 da Libertadores, ganhamos a Recopa e aí desmanchou o time, né, por valorização demais dos jogadores nossos, pelos títulos que ganharam. E não poderia ser diferente um grande campeonato brasileiro. Com certeza não dá para fazer e eles fizeram até um pouco demais, inclusive. Em alguns lances, hoje, alguns passes do Neymar, ele demonstrou aquela habilidade que a gente já conhece e alguns jogadores do Palmeiras reclamaram. Você acha que houve exagero ou você não viu nada disso? A rapaziada está exagerando mesmo com o Neymar, porque ele fez passes realmente de muita habilidade e os jogadores acharam que o Palmeiras, pelo menos, foram para cima dele. Eu não vi nada excepcional, não. Acho que foi uma coisa natural. Acho que faz parte do espetáculo. Ele não faz isso no intuito de prejudicar ninguém. Todo mundo ali tá jogando futebol. Um jogador, quando tá com a bola, ele faz o que quiser com a bola, independente se é um drible, se é um chute, se é um gol. Eu nunca joguei para menosprezar ninguém, para humilhar ninguém. Eu sempre dei chapéu 0 a 0, sempre dei caneta 0 a 0, sempre dei carretilha 0 a 0. Nunca menosprezei ninguém. E hoje eu fiz jogadas de efeito, assim, mas não porque o Palmeiras foi rebaixado. Foi sim porque a jogada pediu. Então, acho que não tem necessidade, não é só comigo, mas como qualquer outra pessoa, de chegar e falar assim, pô, você está querendo fazer isso. Não, pô, só fiz o que a jogada pediu. Tanto que ele veio reclamar comigo, eu só falei, pô, só estou jogando futebol, estou jogando bola. Joga a sua que eu jogo a minha. Não, o futebol brasileiro está se tornando PhD em mediocridade. O cara faz o espetáculo. Ele é o espetáculo, ele atrai público, ele é o maior jogador do Brasil, um dos poucos, aliás, que o Brasil tem desse nível. E ele tem que justificar a genialidade dele. Ao invés de perguntar, por que pro grosso, né, aquele pé duro, como é que você virou jogador de futebol? A cigana não te enganou? Como é que você pode querer que alguém torça pro seu time com a bolinha que você joga? Então, não, vai contesta-se o gênio que faz a diferença no campo de futebol. É uma brincadeira, PhD de mediocridade. Realmente passou na hora do Neymar ir embora. Acho que não dá mais. Não tem a menor condição. Os caras acharam ruim porque ele é gênio, porque ele fez coisas diferentes. Ora, quem é que vai querer ver o pé duro, o grosso? O que atrai para o futebol é esse tipo de jogador como o Neymar. Mas ele tem que se explicar pelo fato dele ser gênio. Realmente é o fim da picada. Bom, o Palmeiras termina o ano de maneira melancólica. Resta o que vai ser feito em 2013. Por enquanto não tem nenhuma movimentação em termos de contratação. Até o Kleina está perdendo a paciência. E falando em paciência, o Maurício Ramalho também está meio sem paciência lá em Santos. Porque ele espera a contratação de reforços e a coisa está muito devagar. E eu concordo com ele, não dá para um time de futebol só depender do Neymar. O Neymar pode até não ter substitutos, mas não pode só ele jogar. O Santos precisa de reforço. Essa discussão em torno do calendário da seleção brasileira ela é em vão. Esse calendário vai ser assim até 2014. Então, bobagem esperar que o Neymar não seja convocado, porque ele é o principal jogador do Brasil. E o que o Santos precisa fazer? Como fazer uma política para contratar jogadores para que o time seja forte mesmo sem o Neymar. Claro que com o Neymar vai ser absolutamente forte,
mas dá para ganhar jogos também sem o Neymar. E esse é o grande desafio da diretoria santista até aqui, mostrando uma incompetência muito grande nesse sentido. E aí a pergunta, para que manter o Neymar aqui se ele vai jogar pela seleção? Pelo menos ganha uma grana alta, vende o jogador e que se dane. Quer dizer, se não tem jeito, se os clubes não se fazem respeitar, melhor vender o jogador. Deixa eu passar um recado para você. Aliás, pare tudo! Nós vamos falar da coisa mais importante que existe, o seu sorriso. Na Simplan você conta com profissionais especializados em implantes. O implante é capaz de transformar tanto o seu sorriso como a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Afinal, o sorriso é o seu maior cartão de visitas. E se precisar colocar aparelho, a Simplan tem os aparelhos personalizados transparentes, que são chamados alinhadores. Eles são uma alternativa quase invisível aos aparelhos tradicionais. Você quer saber como é que são esses aparelhos? Eles são jogos de posicionadores sequenciais individualizados, feitos sob medida. São quase invisíveis e eles reposicionam os seus dentes sem usar metais ou fios, para você ficar com um sorriso perfeito. Venha conhecer a Simplan. Ligue para 11 21 25 30 10. Saiba qual a unidade mais próxima da sua casa. 11 21 25 30 10. Agende uma avaliação. Simplan, fazendo você sorrir. Num jogo de baixo nível técnico e com pouca emoção, a Portuguesa conseguiu seu objetivo. Precisando de apenas um ponto para não ser rebaixada, a Lusa empatou com a Ponte Preta em 0-0 e garantiu a permanência na primeira divisão. Ufa! Veja como foi na reportagem de Felipe Sboril. O torcedor veio em peso apoiar a Lusa contra o rebaixamento. Apenas um ponto era necessário para livrar a equipe. Teve gente que viajou 3 dias de ônibus para ver a Lusa. Vim só para ver o jogo, sou de Pão de Açúcar, Alagoas, interior de Alagoas. Quem nasce em Pão de Açúcar é o quê? Pão de Açucarense, não Bambi. Não Bambi. Diz ele é isso, ó. Orgulho, Lusa, Lusa. Na chegada da Lusa, otimismo acima de tudo. Vamos tentar para ganhar o jogo. É difícil, mas nada é impossível não. Estamos jogando em casa, com o apoio do torcedor. Eu acho que a Lusa merece ficar na primeira divisão. Dentro de campo, o jogo começou morno, sem aquele tempero especial de Portugal. É verdade que aconteceram alguns lances, mas nada de muito perigoso. Com a exceção dessa tabelinha entre Rodriguinho e Gustavo, que Edson Bastos defendeu. Ou nesse belo chute de Ananias, que mais tarde quase fez de cabeça. O segundo tempo começou quente com este foguete de Ananias. Sem contar com a hora que o Náutico abriu o placar no Estádio Aflitos contra o Sport. Aí a galera foi à loucura. E a partida por aqui terminou sem gols, 0-0, e protesto da torcida contra a diretoria. O empate da Portuguesa contra a Ponte Preta aqui no Canindé assegura a vaga da Lusa na Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. A Portuguesa não poderia de maneira nenhuma ter 2 rebaixamentos no ano, seria trágico para a Portuguesa. Foi um objetivo traçado, foi um objetivo alcançado com muita luta, muito esforço, muita dificuldade. Então, quando acontece assim, realmente você fica satisfeito. Você fica ano que vem? Não sei. Agora eu vou para casa, descansar um pouco e depois decidir a minha vida. Tua vontade é ficar? Cara, minha vontade é de jogar, né? Eu acho que temos aí uma semana pelo menos para descansar, ficar com a família, já que a minha família está em Belo Horizonte, descansar bastante e depois decidir. Como eu falei, eu acho que eu fiquei 2 anos parado, graças a Deus voltei aí, atuando esse último 6 meses praticamente. Estou feliz de ter voltado, espero realmente continuar. Você já recebeu alguma proposta? Não, oficial nenhuma. Fim de campeonato, fim de uma história de 58 anos. Não foi bem a despedida que a torcida do Grêmio queria. O último jogo antes da demolição do Estádio Olímpico acabou em 0-0. Além de empatar com o Internacional, o tricolor gaúcho perdeu o vice-campeonato para o Atlético Mineiro e vai ter que disputar uma vaga na pré-Libertadores. Em Belo Horizonte, a festa foi do Galo, que bateu o rival Cruzeiro. No Engenhão, a decepção foi com o público. Pouco mais de 5.000 torcedores viram o campeão fluminense perder do Vasco. E nos aflitos, foi definido o último rebaixado. Confira os gols da última rodada.
Flamengo e Botafogo. O primeiro gol do jogo foi de Sassá. Botafogo 1-0. Ainda no primeiro tempo, o empate do Flamengo com o Nixon. Tudo igual, 1-1. Mais uma vez para você o cruzamento e o belo gol do Nixon. No comecinho do segundo tempo, o ex-corintiano Vitor Júnior colocou o Fogão de novo na frente, depois de bela jogada pelo lado esquerdo do ataque do Botafogo. 2-1. Flamengo empatou aos 10 minutos com o Wagner Love. Outro belo gol final, Flamengo 2, Botafogo também 2. No outro clássico carioca, o Vasco da Gama saiu na frente do Fluminense com o Éder Luiz. E o mesmo Éder Luiz marcou o segundo gol vascaíno, 2-0 para cima do campeão brasileiro. E diminuiu com o Thiago Carleto cobrando pênalti. Fluminense 1, Vasco da Gama, quinto colocado, 2. Atlético Mineiro e Cruzeiro. Bernard fez 1-0 para o Galo, belíssimo gol. O Cruzeiro empatou com o Martinútil de cabeça após cruzamento do argentino Montijo, 1-1. Everton marcou o gol da virada cruzeirense, 2-1. Mas o Atlético empatou com Leonardo Silva e com Hever. Final, Atlético Mineiro vice-campeão, 3, Cruzeiro 2. Náutico e Sport. Araújo marcou o único gol do jogo. Náutico 1, Sport do Recife, rebaixado para a Série B 0. Atlético Goianiense e Bahia. E no vacilo da zaga, Rafael marcou Bahia 1, Atlético 0, placar final. Mais uma vez para você, o vacilo do Atlético Goianiense e o gol do Bahia. Tem para você agora Curitiba e Figueirense debaixo de muita chuva. Everton Ribeiro fez 1-0. Denis marcou o segundo gol do Curitiba na segunda etapa. Gol marcado aos 18 minutos, 2-0. Everton Ribeiro marcou mais um e definiu o placar. Curitiba 3, Figueirense 0. O Sport perdeu, mas nem precisava, né? A Portuguesa empatou, o Bahia venceu, então ele teria sido rebaixado de qualquer forma. E no final do Grenal lá, o bicho pegou. O Estádio Olímpico encerrou as atividades em grande estilo, porque Grenais sempre foram de muita briga. Aí é só aquela coisa de, que é isso, feio, bobo, não sei o quê. O grande problema foi que atiraram alguns foguetes e um auxiliar técnico do Inter acabou tendo problema de audição e tal. Que é isso? Você é bobo, você é feio, mostra a língua e tal. Muito papo, não aconteceu nada. E o Estádio Olímpico lotado, né? E ainda tem que ouvir que campeonato de pontos corridos não tem emoção, né? Pô, estádio lotado em Pernambuco, estádio lotado aí em Porto Alegre. Tinha quase 30 mil pessoas. Pois é, quer dizer, o campeonato por pontos corridos, ele realmente veio para ficar. Lamentável, claro, essa confusão, mas também faz parte da rivalidade, os ânimos esquentam. O Inter não queria perder na última partida do Olímpico, muito pelo contrário, de quebra ainda tirou o Grêmio tirou do Grêmio o vice-campeonato. Ou seja, jogou o Grêmio para pré-Libertadores, ou para a primeira fase da Libertadores, que é muito complicado, enquanto o Atlético já vai diretamente para a fase de grupos. Por que é complicado? Porque o time tem que voltar da pré-temporada mais cedo, faz um primeiro jogo... Pega os times da caixa prego, né? São Paulo pode jogar contra o Oruro. Lá na altitude. Pode jogar na divisa do México com os Estados Unidos. E o Corinthians já foi um exemplo de quão complicado isso, que você volta sem ritmo de jogo, das férias... Eu vi com o Corinthians. Lembro? O senhor não lembra, né? Não. O senhor deve estar comendo... Tolima rima com Hiroshima. Hiroshima, né? O senhor deve estar comendo perna de cabrito até hoje. Bom, e falando sobre o Grêmio ainda, o novo estádio que vai ser inaugurado agora em dezembro, o Grêmio corre atrás da documentação para liberar o estádio. É fantástico, muito, muito bonito. O Brasil vai viver uma nova fase com novas arenas. Só espero que o torcedor acompanhe esse avanço e tenha a educação suficiente para fazer parte dessa nova fase. Sozinho ele não vai fazer, vai ter que ser na marra. Sem alambrado, vai ter que ser na marra. Igual no campeonato inglês. Vai ter que ter lei. O inglês não é mais civilizado que o brasileiro. Ele foi obrigado a fazer isso. Ou você cria a lei, você pune, senão não vai acontecer nada. Vai virar estádio bonito varziano. Não adianta coisa não. Ou se impõe, que na boa ninguém faz não.
Futebol internacional na Premier League, Chelsea, Manchester City e Arsenal foram mal na rodada para a alegria da torcida do líder Manchester United. Pela Bundesliga, no esperado duelo entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, empate que manteve os bávaros na ponta do alemão. Na Bundesliga, o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund terminou sem um vencedor. Os bávaros saíram na frente com Toni Kroos, batendo da meia-lua. Mas a equipe amarela chegou ao empate com Mário Götze, que matou no peito e chutou cruzado. Tudo igual na Allianz Arena, 1-1. Pela Premier League, o Arsenal perdeu em casa para o Swansea. O nome do jogo foi o atacante Michu, que marcou 2 vezes. Com o resultado, o técnico Arsène Wenger já começa a balançar no comando dos Gunners. Outra equipe que vacilou foi o Chelsea. Jogando fora de casa, diante do West Ham, o time saiu na frente com Juan Mata. Cole fez a carga no zagueiro, o juiz não viu nada e a equipe da casa empatou. A 4 minutos do final, Diamé bateu forte para virar o jogo. Nos acréscimos, deu tempo para Maiga fechar a conta. West Ham 3, Chelsea 1. O Manchester United teve muito trabalho contra o Reading. Canu abriu o placar para o time da casa. Anderson deixou tudo igual. Rooney, de pênalti, virou o jogo para os Diabos Vermelhos. Em 2 jogadas praticamente idênticas, Fondré e Morrison colocaram o Reading novamente em vantagem. Mas a dupla de ataque do United salvou o time. Rooney empatou e Van Persie definiu. E tudo isso só nos primeiros 34 minutos de jogo. E ficou nisso, 4-3 Manchester. O xará e atual campeão Manchester City empatou em casa contra o Everton. Fellaini perdeu a primeira chance, mas na segunda botou para dentro. Ainda no primeiro tempo, Carlitos Tevez definiu o placar. City 1, Everton também 1 e fim de papo. O assunto principal do futebol europeu, até levando em consideração a proximidade do Mundial de Clubes da FIFA, é a situação do Chelsea. 7 jogos sem vitórias. A imprensa inglesa tem destacado muito que já existe um clima ruim entre o Rafa Benítez e os jogadores, porque ele falou um monte para os jogadores, a coisa não funcionou muito bem. A gente sabe como funciona o grupo do Chelsea. O Filipão foi boicotado pelos jogadores e o mesmo parece estar acontecendo já com o Rafa Benítez. E detalhe, Flávio, até a demissão do Rafa Benítez já está sendo cotada, considerada pelo Roman Abramovich, que é o presidente do clube. Com ele não tem muita conversa, não. Se ele perceber que a coisa não caminha, ele demite. Mas o Avram, aquele israelense que já em algumas oportunidades pode ser chamado até como supervisor, um auxiliar técnico. A verdade é a seguinte: pelo que estão jogando Chelsea e Corinthians, pelo que o Corinthians jogou ontem, mais especificamente, a tendência da final do Mundial é um jogo entre Ulsan e Hiroshima, que vai ser uma coisa histórica, né? Por que você está excluindo o Monterrey do México? Porque mexicano não ganha jogo nenhum. Jamais um time mexicano ganhou um jogo no Campeonato Mundial de Clubes. Não ganha nada. Na seleção melhorou, mas os clubes continuam sendo rugamos como nunca, perdimos como sempre. Na Espanha, o Barcelona deu show contra o Bilbao, mas não conseguiu abrir distância de 14 pontos do Real Madrid, já que os merengues bateram o rival Atlético no clássico madrilenho. Clássico também no campeonato italiano, onde a líder Juventus passou pelo rival Torino. Na Itália, a Inter de Milão contou com a sorte para vencer a partida contra o Palermo. Se não fosse o pé de Garcia para desviar a bola, o caldo interista tinha engrossado. 1-0 para os Nero-Azzurri. A líder Juventus se manteve na liderança do Calcio com a vitória por 3-0 para cima do Torino. Marquísio, de cabeça, tirou 0 do placar. Giovinco bateu forte no canto do goleiro para ampliar a vantagem. E depois da ajeitada de peito de Vucinic, Marquísio fechou a conta. A velha senhora está 2 pontos na frente do vice-líder Napoli. Falando neles, a equipe celeste goleou o Pescara por 5-1. Os gols foram de Inler 2 vezes, Hansik e Cavani também 2 vezes.
Com os gols dessa partida, o uruguaio encostou em El Shaarawy na artilharia do campeonato. Na Espanha, o Real Madrid venceu o clássico da capital contra o Atlético de Madrid. Cobrando falta com extrema categoria, Cristiano Ronaldo fez o primeiro dos merengues. E no segundo tempo, Ozil definiu o marcador no Santiago Bernabéu, 2-0 Real. No Camp Nou, mais um show do Barcelona, dessa vez diante do Athletic Bilbao. Piqué aproveitou o rebote e fez o primeiro. Lionel Messi marcou o segundo. Adriano recebeu lindo passe e bateu de direita. Fábregas chutou forte e ampliou a vantagem. Ibai Gomes recebeu na frente e tocou na saída de Valdés. E para fechar, Messi de direita tocou no ângulo do goleiro para encerrar o show. Barça 5, Bilbao 1. Encerrou os compromissos oficiais da Copa do Mundo com o sorteio dos grupos na Copa das Confederações. E a seleção brasileira não terá vida fácil na competição que antecipa o Mundial de 2014. O sorteio dos grupos para a Copa das Confederações do ano que vem aconteceu na manhã desse sábado, no Centro de Convenções do AMB, em São Paulo. Antes do evento, houve protestos de ativistas políticos contra a recente onda de violência que a capital paulista está sofrendo. No palco, o capitão do Penta, Cafu, apresentou a bola que será usada na competição. Ela foi batizada com o nome de Cafusa, devido à fusão dos verbetes carnaval, futebol e samba. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, orquestrou o sorteio e o Brasil não teve sorte. Caiu no chamado Grupo da Morte. O time canarinho está no Grupo A, ao lado de Japão, Itália e México. Atento ao sorteio, o técnico Felipão gostou do desafio. Importante e ótimo que na nossa chave estejam os com Itália, Japão e México, porque serão confrontos que nos darão, sinceramente, a chance muito maior de observação de que se não tivéssemos, quem sabe, um grande adversário. Na outra chave do torneio, o grupo B, estão Espanha, Tahiti, Uruguai e o representante do continente africano, que só será conhecido em fevereiro. Vicente Del Bosque, técnico da Fúria, comentou sobre a participação do time espanhol na Copa das Confederações. Teremos uma competição doméstica muito exigente por aqui. Vamos chegar ao Brasil nas melhores condições possíveis e enfrentar primeiro o Grupo B para nos classificarmos. Mas logo depois no Grupo A tem gente importante, como o Brasil, que é o atual campeão da competição. Todo mundo está dizendo que o Brasil está dormindo, mas faz 4 anos que foi campeão desse torneio e é o rival a ser batido, já que detém o título. A Copa das Confederações começa no dia 15 de junho de 2013, em Brasília, com um confronto entre Brasil e Japão. O Grupo do Brasil é um grupo difícil, o Felipão estava presente, mas hoje uma notícia triste. Faleceu a mãe do Luiz Felipe Scolari, a dona Cecileda Gabriel Scolari, de 89 anos. Estava internada desde o dia 30 de outubro e hoje ela não resistiu e faleceu às 14 horas. Os nossos sentimentos a todos os familiares do Luiz Felipe Scolari. Eu lamento muito, um abraço ao Felipão, é um momento terrível e a gente espera que ele tenha força para superar também essa adversidade na vida dele. Deixa eu passar um recado para você. Você sabia que com a partir de R$ 13.200, isso mesmo, a partir de R$ 13.200, você pode montar sua fábrica e produzir até 3.000 blocos por dia. A Atlântica Mac, que há 40 anos fabrica máquinas para blocos e pavimentos de concreto, está lhe oferecendo esta grande oportunidade. São máquinas de ótima qualidade, são versáteis e de fácil operação. Confira esse VT. Quer construir ou começar o seu próprio negócio? Com as máquinas Atlântica Mac, agora você pode. Temos as melhores máquinas para a fabricação de blocos e pavimentos de concreto do mundo. Há 40 anos, oferecemos máquinas de ótima qualidade, resistentes e versáteis, nas versões manuais ou pneumáticas e elétricas ou a combustão.
Com essas máquinas, você pode fabricar mais de 80 desenhos de blocos e pavimentos. Construa o seu sucesso agora mesmo. www.atlamac.com.br. E o nosso querido Marcelo, felicíssimo da vida com o São Paulo, tá dando show de bola e pode ser campeão da Sul-Americana. Marcelo tá dando um presente para você em cima disso tudo, dessa alegria que ele tá vendo. Você comprando a sua máquina e falando que viu o comercial da Atlântica Mac aqui no nosso programa, você vai ganhar um super brinde, muito especial. Então faz o seguinte, entre agora mesmo em contato com a Atlântica Mac. Na sexta-feira aconteceu o troféu Ford ACESP, entregue aos melhores do ano no jornalismo esportivo no estado de São Paulo. E a nossa equipe de esportes da TV Gazeta e a equipe do site gazetesportiva.net foram premiadas. Dá uma olhada. Mais uma edição do troféu Ford ACESP, a de número 29. Momento da imprensa esportiva se reunir e eleger os melhores profissionais do ano. E a TV Gazeta estava lá, presente na premiação. A gente não sabe se ganhou o primeiro lugar, segundo ou terceiro, mas para nós, para a nossa equipe de esportes da TV Gazeta, é uma vitória estar entre as 3 melhores equipes de produção da televisão, né, do jornalismo esportivo. Profissionais do rádio, da televisão, da imprensa escrita foram premiados. Flávio Prado entregou o troféu ao Caio Ribeiro. A TV Gazeta ficou em terceiro lugar na categoria Equipe de Produção. O troféu Regiane Ritter foi para a jornalista Abigail Costa. Pela chuva, pelo sol, pelas pedradas, por tudo aquilo que nós passamos e gostamos de passar e quisemos passar. Você merece. Eu queria agradecer a paciência que todos tiveram comigo quando eu entrei no jornalismo esportivo e não sabia o que era um quarto zagueiro. Hoje eu sei, tá? E nunca falei errado também, porque a Regiane me corrigia. O site gazetesportiva.net ficou em terceiro na categoria Melhor Site Esportivo. E a melhor reportagem de imprensa escrita foi do jornalista Bruno Secom, da Fundação Casper Libero. Quero só agradecer as pessoas que participaram direto e indiretamente dessa matéria, foram muitas. Foi um esforço conjunto de toda a redação, não vou citar ninguém para não correr risco de ser injusto. Mas quem participou sabe que tem tanto mérito quanto eu, quanto o fotógrafo Fernando Dantas, que foi junto comigo. Parabéns a Bessone, parabéns ao Sabino, parabéns à CESP. Boa noite, obrigado. Momento de grande emoção foi com a homenagem ao jornalista Joelmir Betting. Abraçou a profissão de jornalismo econômico, transformou-se num mito, num exemplo para todos nós. E eu queria pedir a todos uma salva de palmas a quem nos deixou essa semana, Joelmir Betting. O filho, Mauro Betting, foi eleito o melhor comentarista esportivo de TV e rádio. E como eu sou filho do rádio, meus pais se conheceram há 52 anos numa rádio, eu tinha pensado em falar só Joelmir Betting, bastava, mas muito mais do que Joelmir Betting, eu preciso falar da única pessoa que realmente entende de economia na casa dele, que é a Lucila Betting. Ao Joelmir e a Lucila, muito obrigado. Até porque eu sou obrigado a dizer, meu pai começou em televisão na TV Gazeta, no primeira noite da Gazeta, em 25 de janeiro de 70. Meu primeiro trabalho como jornalista esportivo foi em outubro de 91, no Mesa Redonda da Gazeta. Então, é nosso berço. A TV Gazeta, meu primeiro emprego em rádio foi na Rádio Gazeta. Então, é meu emprego, é o nosso trabalho e a nossa casa, o nosso berço, o nosso lar, do meu pai e o meu, a TV Gazeta. Olha que bonito aqui, ó, troféu Ford ACESP 2012, TV Gazeta, equipe de produção. A gente recebe esse troféu com muito carinho, uma equipe aqui de esportes que trabalha com muita garra, com muita determinação. Parabéns a todos nós aqui da equipe de esportes. Fátima Rogério, nossa comandante, um beijão, parabéns. Claro. Colocar onde? Aqui na minha frente, ó? Isso, na frente para que não estava sendo possível. Isso. Difícil, né? Ele é transparente. Ficamos felizes com a medalha de bronze, né? E também os parabéns ao Bruno Secom, da gazetesportiva.net, e ao site gazetesportiva.net, que também foram devidamente, justamente premiados. Bom, agora tem um recado para você que gosta de correr assim como eu. Eu estou vetado até meados de janeiro. Estou vetado pelo departamento. De novo, não vai participar da São Silvestre. Mas você que está preparadíssimo, atenção! Essa é a última semana para inscrição na 88ª Corrida de São Silvestre. Para participar da corrida mais tradicional do país, que acontece todo ano no dia 31 de dezembro, é muito fácil.
Basta acessar www.saosilvestre.com.br, endereço aí na sua tela, www.saosilvestre.com.br. Faça o seu cadastro, mas atenção, as inscrições se encerram nesta sexta-feira, 7 de dezembro. Não vai ficar de fora, uma maneira muito legal, muito saudável de terminar o ano. Amanhã o Super Esporte está recheado de atrações, veja. Fala, Mi! E aí, galera do Gazeta Esportiva? Super Esporte dessa terça-feira chega com o embarque do Corinthians para o Japão, a festa dos torcedores em Cumbica e o São Paulo, que vai à Argentina para encarar o Tigre na primeira decisão da Copa Sul-Americana. Mais uma rodada da Liga dos Campeões da Europa. Terça, você sabe, é dia de Fala Turma com Alexandre Silvestre, falando da gravação do troféu Mesa Redonda. Então, amanhã, Michele e todo mundo do Gazeta Esportiva, eu espero por vocês ao meio-dia. É isso aí, recadinhos agora. Beijo para dona Maria Machado, corintiana de Taubaté, e para o marido dela, seu Omar, palmeirense. E siga o nosso perfil no Twitter, endereço twitter.com/gazetesportiva. Você pode acompanhar nosso programa ao vivo no site gazetesportiva.net e rever as edições do Gazeta Esportiva no YouTube, youtube.com/gazetesportiva.tv. Queria também mandar um abraço para o Joel de Mojimirim e para o Rodrigo, que é São Paulino ou corintiano? Boa pergunta. Para você que busca conforto, economia e segurança, veja as novidades e dicas de iluminação que a Alumbra trouxe para você. A Alumbra tem mais de uma centena de produtos de iluminação para a sua casa, escritório, comércio ou indústria. Da potência na iluminação pública à suavidade no quarto do bebê. Lâmpadas super LEDs, mini espirais, fluorescentes tubulares, high power, luminárias de emergência e de embutir. A Alumbra ilumina todos os ambientes com economia e muita durabilidade. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Essa é a nova mini espiral da Alumbra, que cabe em qualquer luminária e é muito eficiente. Não é bonitinha? Eu fico pensando como que pode uma lâmpada tão pequena iluminar tanto. Solicite a visita de um representante e peça Alumbra. Alumbra Iluminação. Mais claro que isso, impossível. Vamos para um rápido intervalo no Gazeta Esportiva. Daqui a pouquinho, embalado pela vitória no Clássico, São Paulo se representa para a final da Copa Sul-Americana. E torcedores corintianos que vão para o Japão recebem os kits para a viagem. Fique com a gente, voltamos já. Se seu coração bate mais forte quando a bola rola. Se sua voz some quando alguém cruza a linha de chegada. Se você prende a respiração a cada mergulho. Se o esporte é sua paixão, este é o seu lugar. Super Esporte, de segunda a sexta, meio-dia. O Marcelo sonha que toda vez que compra um livro, leva também uma estante. E quando compra uma estante, sonha que ganha uma biblioteca. Foi para caras que sonham alto como o Marcelo que o governo do estado criou o Vence, o programa que une ensino médio e ensino técnico. Aquele que garante uma profissão. Com o Vence, você conquista 2 diplomas. Acesse o site e inscreva-se já. Governo do estado de São Paulo. Grandes ideias. Compromisso com você. O telespectador pergunta: além do canal 11, como eu faço para assistir a TV Gazeta? Por exemplo, na TV por assinatura, qual canal é a Gazeta? A TV Gazeta responde. Você pode assistir a TV Gazeta nas seguintes operadoras a cabo de São Paulo: NET Canal 21, Vivo Canal 11 e Vivo HD Canal 311. Mas atenção! A TV Gazeta ainda não faz parte da grade de programação das operadoras de TV via satélite, Sky e Claro TV. No site tvgazeta.tv/cobertura, você encontra mais informações. Ah, agora sim. Obrigada. TV Gazeta. Nós queremos você sempre perto da gente. Você está assistindo Gazeta Esportiva. Dia 9. Acompanhe a entrega do troféu Mesa Redonda aos melhores do futebol e aos destaques do esporte em 2012. 9º Troféu Mesa Redonda. Domingo, dia 9. Troféu Mesa Redonda. Oferecimento: o grande lance é pintar com Lux Color. Cobre e rende, dura muito mais. Valtec Supermanta Líquida Impermeabilizante.
Nova Chevrolet S10. Carregada de histórias, movida por desafios. Até este ano, quantas corridas foram feitas? Silvestre responde. Em 2012, vamos para a 88ª edição, ou seja, até o momento são 87 corridas realizadas, sempre no último dia do ano. A São Silvestre não deixou de acontecer, nem mesmo durante a Segunda Guerra Mundial. Haja fôlego. Vem aí, mais uma corrida de São Silvestre. Neste Natal, todo dia é dia de comprar refrigeradores na Casas Bahia. Amanhã, terça, é dia de comprar refrigerador Electrolux por R$ 699 à vista ou em 10 vezes sem juros com IPI reduzido. Também é dia de lavadora Brastemp 8 quilos por R$ 899 à vista com IPI reduzido. Aproveite e compre com seu 13º. O Natal é todo dia. Boa noite, você vai ver daqui a pouco no Jornal da Gazeta. Operação Porto Seguro. O Senado irá ouvir na quarta-feira o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, e o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Com o movimento no comércio nos dias que antecedem a chegada do Natal, é preciso ter cuidado com a segurança na hora das compras. A Polícia Militar dá dicas sobre como redobrar a atenção com bolsas e carteiras. E a violência na Grande São Paulo, pelo menos 11 pessoas foram assassinadas na região metropolitana entre ontem e hoje. E ainda a Madonna faz show nesta semana no estádio do Morumbi, em São Paulo, e muitos fãs já estão acampados no local. E a decoração de Natal do Parque do Ibirapuera, um show de luzes e cores com muita música, que é uma das atrações noturnas desta época do ano na cidade. O Jornal da Gazeta começa às 7 da noite, logo após o Gazeta Esportiva, e eu espero por você, hein? Até já! Nesta segunda-feira aconteceu a entrega do troféu Bola de Prata, oferecido pela revista Placar e pelo canal ESPN aos melhores atletas do Campeonato Brasileiro. Felipe Sboril conversou com alguns dos destaques da competição. É um título, uma bola que só o Pelé tinha ganho nos últimos 43 anos. Como é que você vê esse prêmio, cara? Eu fico meio até constrangido de receber, meio envergonhado. Mas para mim é uma honra muito grande, é uma felicidade enorme de receber esse prêmio, que depois de 43 anos acabei recebendo. Então para mim é um orgulho, uma honra muito grande mesmo, de coração. Agora faltam só 2 jogos para você conquistar o que você já tinha me dito atrás aí, que é um título com a camisa do São Paulo, e depois seguir em paz para Paris, né? Como é que tá isso? Como é que tá a ansiedade? Como é que tá a tristeza de deixar o São Paulo? A ansiedade está grande, né? Para esse título, para essa final aí, minha primeira final como profissional. Desde quando eu subi, eu persigo um título com São Paulo e vou ter essa oportunidade agora. Vão ser os 2 jogos da minha vida e tenho certeza que todo mundo vai correr bastante para conquistar esse título aí, para dar para a torcida que merece. E eu saí com o sentimento de dever cumprido. Se você fizesse um balanço dessa temporada tua? Temporada maravilhosa, cheia de coisas boas, que foi coroada no final com a convocação para a seleção, com gol também. E para mim é muito bom ser artilheiro, né? Ainda mais o Fluminense, que nunca teve um artilheiro isolado da competição. Você conseguiu dormir essa noite? Tem uma viagem longa pela frente aí, rapaz. Não dormi, uma pelo resultado de ontem e outra pela ansiedade da viagem, né? Mas faz parte, como eu coloquei anteriormente em algumas entrevistas, a derrota nós também aprendemos muito, né? Então serviu de lição e agora, se Deus quiser, fazer uma boa preparação para chegar bem lá no Mundial e fazer bons jogos. Foi quase impossível dormir, né? Claro que a gente sabia todo o respeito da equipe que vinha de lá do São Paulo. A gente nunca quer perder um clássico, ainda mais às vésperas de uma viagem, de uma preparação para o Mundial. Mas como eu falei, a página virada, a gente já tem que focar no Mundial, saber que quinta-feira já vem o nosso adversário e a gente procurar fazer um bom Mundial também. O São Paulo começa a semana comemorando a boa vitória da equipe reserva diante do Corinthians no Pacaembu. Hoje, todos os titulares se representaram e o foco agora passa a ser o primeiro jogo contra o Tigre, na Argentina, pela decisão do título da Copa Sul-Americana. Do CCT da Barra Funda, Luiz Henrique Gurian tem as últimas do Tricolor.
Olá, então, Michele, vamos com o São Paulo, que voltou a trabalhar aqui no centro de treinamentos, imaginando, evidentemente, decisão da Copa Sul-Americana. Primeiro jogo, atenção, La Bombonera, Campo do Boca, nesta quarta-feira, 10 da noite, hora de Brasília. João, La Bombonera, o que te parece? A Bombonera é um estádio difícil de se jogar, o gramado é excelente, mas é um caldeirão, né? A torcida fica em cima o tempo todo, a torcida argentina é muito vibrante, então vai ser uma parada difícil. Mas eu acredito que o São Paulo, por tudo que tem demonstrado, principalmente nesse segundo semestre, né? Fomos até campeões do segundo turno, eu acho que o São Paulo tem condições de ter uma boa exibição e de manter essa boa fase e trazer para cá uma vitória. Se Deus quiser, uma vitória que nos facilite a vida no segundo jogo no Morumbi. A cotinha de reforços: Renan, goleiro, Aloysio, atacante, Luca, meio-campista, e Montijo, homem de armação do Cruzeiro, que já perdeu o bonde da história, não vindo para o Corinthians, poderia estar disputando o Mundial hoje, e entendo que se não vier para o São Paulo, perde o bonde outra vez. Uma hora você fala em metrô, uma hora você fala em bonde, precisamos definir direito essa história. O importante é o caminho a ser seguido. Exatamente. Então, eu acho o seguinte, esses nomes todos que você falou são excelentes jogadores. E eu tenho certeza de que, se houver a possibilidade de contratá-los, o nosso elenco se reforçará bastante. Mas, nesse momento, por enquanto, nós não temos nada a anunciar. No momento oportuno, se houver concretização de alguns nomes, é óbvio que a gente vai anunciar. Com certeza vamos anunciar alguma coisa, na medida que pretendemos ter uma equipe muito forte para o ano de 2013. Obrigado, João. É um prazer falar com vocês. Tá certo. Esse então é o time do São Paulo, que embarca amanhã para a Argentina, faz reconhecimento de gramado e na quarta-feira joga contra o Tigre. É a primeira partida, a segunda aí acontece no Morumbi, onde nesta terça e quarta, Madonna será o nome do show. Imagens: Kleber Vieira, Luca Faria, Luiz Henrique Gurian, São Paulo, para a TV Gazeta. O Gurian vai no show da Madonna. O consulado japonês estima que aproximadamente 20 mil corintianos irão do Brasil para o Japão. Uma boa parte dessa galera está de malas prontas e acertando os últimos detalhes para a viagem. Veja com Alexandre Silvestre. Japonesa, vou dizer arigato. Eu anteontem. Grande movimentação na manhã de sábado no Parque São Jorge. A peregrinação preta e branca rumo a Tóquio já começou. Esse molequinho vai pro Japão. Não vai, ele não vai. Não vai dar pra levar. Seu pai? Não. Sou pai. Você vai? Tem mais uma menor, eu vou. Eu, meu pai e meu irmão. E aí, chegando a hora, quando que é o embarque? A gente vai dia 7, sexta-feira. Muito ansioso? Bastante ansioso. Preparando mala. Não dá, filho. Vai, a próxima vez você vai, tá? A agência oficial do Corinthians, que vai levar cerca de 2 mil torcedores ao Japão, realizou um encontro com clientes alvinegros no ginásio poliesportivo da Fazendinha. Cada passageiro retirou o kit de viagem. Tudo pronto, malinha, protetor de pescoço, touquinha, luva e o mais importante, né? O cachecol. Agora é só preparar para sexta-feira, se Deus quiser, rumo ao título. Além da passagem, fazia parte do pacote uma aulinha prática com telão e tudo, e ensinamentos e dicas para não fazer feio, não cometer gafes num país de cultura totalmente diferente da nossa. Você tem que respeitar o seu assento, senão a organização te tira do seu assento e coloca onde você deveria estar. Eles são muito rígidos em relação a isso. Falaram que não pode batucar no metrô, que não pode fazer um monte de coisa que... Beber na rua, falar alto. Eu já tô indo com a expectativa de talvez até ser deportado, porque Corinthians não der... Imagina o Corinthians campeão do mundo lá, o que vai virar aquilo? Quem invadiu o Maracanã em 1976, na semifinal do Campeonato Brasileiro daquele ano, diante do Fluminense, com vitória corintiana nos pênaltis, está pronto para escrever um novo e fantástico capítulo da história do futebol. Na Avenida Brasil, um carro com uma pintura toda psicodélica deu sinal para eu parar. Aí ele olhou assim e falou: legal, vocês vão ficar até domingo pro jogo? Porque eu estava com a camisa do Corinthians. Eu disse: não, nós íamos pro jogo. Mas como? Hoje é quinta. Eu disse para ele: nós vamos invadir o Rio. Então esse nome Invasão, eu sou o pai dele e não podia perder essa do Japão. Corintianismo que conquista gerações. Sentimento que dará a volta no globo, do Ocidente ao Oriente, para japonês nunca mais se esquecer. Tóquio nunca mais vai ser o mesmo. Quer dizer, esse tipo de vibração, esse tipo de
empurrar o time o tempo todo, eu acho que eles nunca viram. Isso não é coisa nem de espanhol, nem de inglês. O departamento de marketing do Corinthians está surpreso e impressionado com o tamanho da torcida alvinegra que vai invadir o Japão e quer aproveitar a oportunidade da disputa do Mundial Interclubes para internacionalizar um pouquinho mais a sua marca e fidelizar torcedores do outro lado do planeta. Eu achava que 2.000, 3.000 pessoas indo seria demais. Mas segundo os dados do consulado japonês, só de São Paulo deve sair mais de 10 mil. O Corinthians vai jogar em casa? Onde tem a Fiel é a casa do Corinthians. Então, se a gente conseguir motivar esse pessoal, motivar os japoneses, tem muito chinês que vai a Tóquio para torcer por nós. Então, eu acho que a sensação vai ser de jogar em casa, assim. Vamos ver o Timão, não para de lutar! Cambara é Corinthians! Banzai Corinthians! Vai ser uma invasão mesmo, hein? Resultado final da enquete do site GazettaEsportiva.net. A derrota do Corinthians para a equipe reserva do São Paulo pode influenciar no Mundial da FIFA? Sim! Positivamente, né? 58% dos votos. Gazeta Esportiva desta segunda termina aqui. Amanhã, meio-dia, tem Super Esporte. A gente não se vê às 6 da tarde porque tem a gravação do troféu, mas o Celso Cardoso estará aqui comandando a Gazeta Esportiva. Um beijo, Você tchau. vai estar toda bela ao lado do Flávio Brado, se preparando para o troféu. A gente estará aqui e também daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já! Mas fique tranquilo que ela estará sob meus cuidados, mas ela estará sempre aqui ao seu lado. Hoje, 11h30 da noite no Vem Comigo, saiba como é a vida de quem é portador do HIV. Assista agora, Jornal da Gazeta. Gazeta Esportiva.